Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. Eles devem ter avaliado os riscos de perder uma ação. Os contratos novos, provavelmente eles vão fazer os contratos novos já prevendo essa possibilidade de cessão e tal, não vão ter problema. O problema vai ser exatamente se a Disney não fechar um acordo, o precedente que pode abrir e quantos atores e quantos filmes seriam poucos, talvez seriam, 15, 20 filmes, mas quantos atores e atrizes desses 15, 20 filmes que estariam habilitados por um eventual precedente positivo a serem indenizados pela Disney. Isso pode realmente custar mais caro do que eles haviam previsto. E uma questão que eu acho interessante a gente falar, e eu vi você falando ali, é que nós temos essa diferença. Aqui no Brasil nós temos, inclusive dentro das relações de trabalho, a presença do Estado regulando e interferindo e decidindo contra as cláusulas contratuais, quando essas cláusulas contratuais elas extrapolam os limites sociais do contrato. E lá nos Estados Unidos, isso é uma figura que nós não temos. Então, o André falou muito bem já sobre essa questão. Isso vai criar até uma certa apreensão, acho que na comunidade jurídica, caso não tenha contrato, caso não tenha acordo. Você não acha, Maurício? Isso é um tema que a gente tem que observar, né? Mas como você disse, um acordo vai estabelecer um precedente marcante no mercado, né? No mercado do setor de streams, principalmente desses grandes streams de grandes empresas, né? A ver, é um tema que dá muito pano para manga, né? Um tema que pode enfim, né? E voltando sobre a desculpa da Disney, dizendo por causa da pandemia e tudo mais, né? Os parques da Disney em Orlando já estavam abertos há muito mais tempo, sabe? Enfim, e eles alegando que o lançamento em streaming era que não sei o que, é por causa da pandemia, né? Sabe? Desculpa, né? Desculpa comercial, desculpa da empresa, né? É o que mais acontece. A questão da inviabilização, eu acho que foi o Maurício que falou sobre essa possibilidade, né? Me parece que talvez inviabilizar da forma como alguns serviços de streaming tinham pensado em fazer. Você pensar em fazer daquela forma, eu acho que não vai dar. Você fazer um contrato seduzindo o ator de nome, você vai ganhar participação em lucros e depois coloca o filme no streaming para poder ganhar assinantes que o cara não participa do lucro da assinatura. Esse modelo eu acho que foi pro brejo. Ele tende a ir pro brejo. Mas eu acredito muito que os serviços de streaming vão entrar no modelo mais semelhante ao que o Netflix já estava fazendo. Porque o Netflix não lançava tudo no cinema. Eram poucos os filmes do Netflix que iam para o cinema. E qual é o modelo no Netflix? O modelo Netflix eu faço um contrato com você por 2, 3 filmes, não é? E você vai ganhar um valor fixo, né? E me parece que esse tipo de contrato, esse tipo de ajuste vai acontecer. Muitas coisas estão mudando para streaming no mundo do cinema, no mundo dos seriados, no mundo dos games. No mundo dos games, por exemplo, com o Game Pass agora tem muita coisa sendo já mudando o próprio desenvolvimento no mercado de games. O Phil Spencer já disse que vai criar empresas e está querendo investir em empresas de games no Brasil. Então, assim, e é importante que a gente pense isso politicamente, porque se a gente quer, como eu desejo, Bruno também, que a gente tenha uma sociedade mais próspera e também com mais justiça, a gente vai ter que pensar em estratégias para entrar nesse mercado. O Bruno sabe disso, acho que já comentei com o Tássio também. Eu estou escrevendo um manifesto em defesa do que eu chamo de democracia ampliada. Tenho até algumas novidades sobre isso que eu ainda não posso revelar, porque estou sob contrato. Repare, eu tenho um contrato aí que meio que faz assim com minha boca. Eu não posso revelar certas coisas. Mas em breve eu vou contar sobre isso. Mas o democracia ampliada é a ideia de expansão do setor cooperado para você ter uma participação maior dos trabalhadores no processo decisório, para justamente fugir desse modelo capitalista tradicional
altamente hierarquizado. Uma das ideias muito boas que eu vi recentemente e que eu apoio integralmente é um grupo de trabalhadores que criou um aplicativo para ser concorrente do Uber, para ser concorrente desses aplicativos de entregas e de mobilidade urbana, em que eles são os donos do aplicativo. E que eles é que definem, os trabalhadores definem as taxas e tal. Eles ainda estão muito no começo. E é muito difícil concorrer com uma coisa do tamanho do Uber. Eles, acho que são, em Minas Gerais, o 6º aplicativo mais utilizado em Minas. Ou seja, estão lá atrás ainda. Mas, se a gente conseguir, no futuro próximo, governos progressistas, prefeituras progressistas, governadores de estado progressistas, ou pró-classe trabalhadora, de esquerda, chame como quiser, o nome não me importa muito, mas que estejam comprometidos em dar apoio a essas iniciativas e expandir o setor cooperado verdadeiramente democrático, eu vejo como uma forma de você conseguir de baixo para cima, e não de cima para baixo, mas com diálogo entre forças progressistas no Estado e forças organizadas da classe trabalhadora na sociedade, começar a reverter esse jogo. Eu costumo dizer que a história, e aí eu sou historiador, ela não está dada. Ela se constrói a partir da luta. Então, por exemplo, se eu fosse o cara lá no século XIX, eu provavelmente estaria lá pela abolição da escravidão, por direitos trabalhistas. Se eu tivesse do século XIX na Inglaterra, eu estaria chocado com o trabalho infantil e com 16 horas, como eu estou chocado hoje com assédio e a hierarquização violenta no espaço de trabalho que nós vivemos hoje. Então, mas avanços, a gente não pode olhar para a história e fazer de conta que não tiveram avanços. Tiveram avanços. Teve muita gente que lutou pela abolição legal da escravidão e muitos países aboliram. Tivemos muita luta para a jornada de trabalho não ser 16 horas, ser de 8 horas e conseguimos. Tem países lutando agora para a jornada de trabalho de 6 horas, que eu também acho que é uma boa ideia. Então, é possível lutar por uma outra direção. E eu vejo o processo de democratização do espaço político e dos espaços de trabalho uma arena fundamental para a construção de uma alternativa pós-capitalista. E eu digo pós-capitalista no sentido de superar o capitalismo, de a gente construir. Eu não acho isso impossível. Talvez não aconteça no meu tempo de vida, porque o tempo de vida da gente é curto. Mas talvez no meu tempo de vida apareça, no nosso tempo de vida, apareça o germe dessa outra. E a gente ajude a encaminhar esse germe que outras gerações talvez venham a levar mais à frente. Eu nunca imaginei que o Bernie Sanders teria chance de ganhar a eleição nos Estados Unidos. E por 2 vezes ele quase ganhou. Eu nunca imaginei que um economista como Richard Wolff, que defende a democratização dos espaços de trabalho, seria entrevistado na HBO. E ele foi. Eu nunca imaginei que ele teria espaço no Google Talk. O Richard Wolff, que é um economista que influencia muito minha forma de pensar, teve uma participação no Google Talk, influenciando milhões de pessoas que assistiram a palestra dele. Então, assim, a prática, eu acho que permite a gente a ter uma certa dose de otimismo, mas não se iludir. Não se iludir, não pensar que as grandes corporações não hegemonizam o poder, porque elas hegemonizam. Não pensar e se iludindo que nós não vivemos numa sociedade altamente hierarquizada que nós vivemos. Essa é a sociedade que nós vivemos. Mas também existem germes dentro do mundo que nós vivemos da construção de um futuro mais democrático, mais justo, com mais direitos sociais, e aí cabe a gente lutar por ele. Ô Leila, então assim, diante de tudo, assim, acho que a gente conseguiu aqui, né, também pegar o ponto de vista jurídico, adentrar nessas questões históricas também, e eu queria então assim pegar o seu panorama final, né, dessa questão e ver com você o que você acha, né, desse contexto, se você concorda também com a fala do André, se você vê que esse prisma dessa realidade ela vai conduzir para essa linha, se você acha que a gente está conseguindo ocupar espaços e fazer com que os direitos sejam, digamos assim, respeitados, né? Enfim, eu queria saber a sua opinião, a sua conclusão sobre esse nosso papo aqui hoje. Eu quero corroborar o que o André falou. Eu acho que sim, vai haver uma superação do capitalismo, não ser realmente no nosso tempo de vida, e eu acho que sim, o capitalismo é um dos responsáveis por essa hierarquização, por esse sexismo nas relações de trabalho, que a gente sabe que
é muito forte, não só, a gente está falando hoje aqui de Hollywood, como eu disse já outras vezes, Hollywood apareceu, né? Mas isso nas nossas relações de trabalho todos os dias é muito visto. Tem exemplos disso o tempo todo, basta ter boa vontade para perguntar. E isso acontece, sim, por conta do sistema sobre o qual a gente está inserido. Há, sim, como diz o André, motivos para que, não que nós sonhemos muito alto, assim, não que nós ficamos enganados, mas há motivos para a gente ter, se a gente olhar historicamente, houve muitos avanços, né? Como disse também o Bruno lá atrás, muitas mulheres, muitas pessoas deram o primeiro passo para que a gente tivesse alguma evolução, mas a gente também não pode se enganar. A gente está no Brasil, e o Brasil tem uma das piores elites do mundo, estão aqui no Brasil, né? E a gente tem visto o pensamento reacionário muito em voga no Brasil, infelizmente. A gente sabe que a gente tem visto aí pelas manifestações que houve, principalmente hoje, que não é tanta gente assim, mas é um pessoal barulhento, é um pessoal que quer sim, que não gosta de democracia, né? Eu sempre falo muito isso, é um pessoal que não gosta de democracia. Nós temos um presidente que não gosta de democracia, que está tentando minar a democracia, que é uma pessoa abertamente sexista, homofóbica, e a gente tem alguns desses valores tão retrógrados que têm ganhado projeção através daqui da internet, e daí a importância de lugares como esse aqui, que abrem o debate para a gente pensar de um modo diferente. Então, a gente não pode se enganar né, nesse sentido. Então, a gente tem que promover os debates sempre para que as pessoas possam ter consciência de classe também, né? Porque quando a gente, como eu disse num determinado momento, quando a gente olha Hollywood, que a gente olha esse ofício de atores, de atrizes, que são pessoas que normalmente ganham muito dinheiro, e por isso a gente tende a não vê-los muitas vezes como classe trabalhadora. E acho que eles mesmos também têm isso, né? A gente vê muito isso no futebol, né? Onde normalmente os jogadores, eles vêm de classes muito baixas e eles ascendem, os que conseguem, né? Eu tô falando dos que conseguem, não é de todos, porque não são todos que conseguem, mas os que conseguem ascender, ganham muito dinheiro, normalmente esquecem a classe onde vieram, esquecem, às vezes, a sua etnia, né? Não se enxergam mais como pessoas pretas, às vezes, a gente vê isso como o caso do Neymar, mas como a consciência de classe é importante, porque no momento que você precisa de lutar, como eu sei desse aplicativo, tem também aqui o Galo de Luta, que inclusive está preso numa prisão arbitrária, também tem tentado fazer uma cooperativa com outros integradores aqui em São Paulo, tem enfrentado bastante dificuldades para fazer isso, porque a gente sabe que lutar contra os grandes é muito difícil mesmo, mas a gente vai ter que encontrar um caminho, e é como o André falou, eu concordo muito, quem sabe o germe, o bichinho desse pós-capitalismo venha de pessoas como nós, que estamos aqui conversando num domingo, como vocês que estão aí assistindo, como outras pessoas que também devem ocupar esse lugar aqui onde a gente está e lutar. Um grande exemplo, o Bruno estava falando, né, de coisas que poderiam ser feitas, perguntando sobre coisas que poderiam ser feitas contra o sexismo, por exemplo, e aí a gente falando aqui no nosso mercado, aqui no Brasil, por exemplo, as empresas colocarem para os homens uma licença paternidade igual à licença das mulheres, pelo mesmo período das mulheres, já seria uma grande coisa. Porque muito do que as empresas não querem, às vezes, contratar mulheres, uma das causas que eles dão é porque mulher fica grávida e aí tem o problema da licença maternidade, né? Que eles não, né? Que é ruim para a empresa, porque tem que contratar outra pessoa, ainda aquela outra pessoa ficar recebendo e blá blá. Isso já seria um início. Você colocar o mesmo período de licença maternidade e paternidade, porque a empresa já não teria mais essa desculpa para deixar de contratar, porque do mesmo jeito que a mulher vira mãe, o homem vira pai. Como vai ser feito isso? Também não sei, mas é uma ideia. Então, assim, espaços como esse, como vocês aí estão assistindo, que estão num domingo à noite, ouvindo a gente aqui falar, então isso é muito importante. É importante a geração desse debate para que haja pessoas pensando em como sair disso. Para terminar a minha parte, antes de passar a palavra pro Bruno, a gente fica triste com essa situação, porque acho que ela sopesou
com certeza ela sopesou muito a questão do futuro da carreira dela, da Scarlett Johansson, né? Ela vai ter muita dificuldade dependendo de como vai ser lidado, como vai ser julgado e que tipo de acordo vai ser feito, mas ela também é uma pessoa que, do ponto de vista financeiro, ela não tem muito mais o que conquistar, talvez, se ela já tenha patrimônio e renda, assim, o suficiente para o resto da vida, talvez ela vá se lançar em outros mercados, como outras pessoas fizeram também sem ter esse tipo de problema, né, atrações independentes ou procurar os outros estúdios. Assim, realmente, do ponto de vista, a gente não conhece o contrato, a gente não tem os termos do contrato, mas ela alega que houve uma quebra contratual exatamente porque não se previa o lançamento em stream. Né? Se falava do lançamento nos cinemas. Então a gente acredita que talvez a justiça vai ficar do lado dela ali. E isso também envolve essas questões que a gente falou aqui. O André também falou muito bem, essa questão do contrato nos Estados Unidos, ela tem um peso muito maior. A autonomia das partes de negociarem entre si tem uma força muito maior do que tem no direito brasileiro, assim como também nós temos uma questão muito forte que é o capitalismo na sua essência, né? O mercado sem regulamentação e tal, que forma os grandes conglomerados, como por exemplo, o caso da Disney e a desigualdade que isso pode gerar dentro dos tribunais, né? Mas só uma coisa rapidinha que eu gostaria de contribuir. A Scarlett Johansson pode não estar tão assim numa posição de desvantagem, porque os artistas e realizadores de Hollywood são muito bem sindicalizados, né? E eles têm sindicatos de artistas e realizadores muito fortes. E sindicatos fortes implicam em maior poder de barganha frente aos empregadores. Né? E, enfim, se há uma coisa que eu posso contribuir aqui para uma reflexão final, é que a união dos trabalhadores causa o maior poder de barganha na hora de postular contratos, enfim, de negociar posições. Né? E é por isso também que há aqui no Brasil um processo de dessindicalização violento, né? Que fragiliza ainda mais os trabalhadores nas relações de trabalho.